Beleza, pessoal. Fui lá, peguei minha água de coco, me hidratei. E agora vamos avançar um pouco mais para falar sobre como a Constituição delimita ou poda, blinda, bloqueia a incidência de contribuições sociais em relação a certos destinatários. Embora isso não esteja sinalizado aqui no nosso quadro, no nosso slide, existem pelo menos três hipóteses constitucionais que a doutrina, pelo menos a doutrina majoritária, trata como hipóteses de imunização constitucional contra a incidência de contribuições sociais. Então a gente vou aqui fazer umas escriturações à parte. A gente tem na Constituição pelo menos três hipóteses de imunização às contribuições sociais. Hipótese 1 consiste na imunidade que bloqueia, que inviabiliza a incidência de contribuições sociais sobre os proventos de aposentadorias e pensões no âmbito do regime geral da Previdência Social. Então, no âmbito do RGPS, aposentados e pensionistas não são tributados, não são sujeitos passivos da obrigação de recolhimento de contribuições para o custeio da Seguridade Social. Aí você vai dizer, mas porra, é óbvio, né, Igor? O cara não é contribuinte porque ele saiu do lado dos financiadores para o lado dos necessitados, para o lado de quem precisa do socorro. Esse cara chegou na idade avançada. Esse cara perdeu a capacidade econômica, a capacidade laboral, se aposentou por invalidez. E aí agora ele precisa do socorro da sociedade. Ele deixa de ser provedor para ser provido. Aí eu te respondo, o raciocínio não pode ser bem esse, sabe por quê? Em parte o raciocínio não está errado, mas se a gente compare comigo, com os regimes próprios, nos regimes próprios, os servidores públicos aposentados que recebam mais de 60% do teto do RGPS sofrem tributação com a incidência de contribuições sociais incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria dos regimes próprios. Então, veja lá, lembre que o sistema é solidário. Quando eu sou chamado a contribuir, eu não contribuo para mim, eu contribuo para todos. E aí o que faz o legislador é eleger o fato gerador, o sujeito passivo, o alvo da exação. A Constituição separou, a Constituição colocou um escudo, blindou e disse, opa, legisladores, nem pensem em tributar aposentadorias e pensões do regime geral. Essas não serão alvejadas com contribuições sociais, que não significa que não recolham outros tributos, por exemplo, imposto de renda. Contribuições sociais não incidirão sobre aposentadorias e pensões no regime geral. No regime próprio podem incidir. Outros tributos podem incidir, mas contribuições sociais sobre aposentadorias e pensões no regime geral não incidirão. Tá? Isso está no artigo 201, logo no início, num dos primeiros incisos do artigo 201.
A segunda imunidade constitucional contra a incidência, ou bloqueando a incidência de contribuições sociais, diz respeito às operações mercantis de exportações. Então, a nossa Constituição também blindou um outro alvo, dizendo: esse fato gerador, o legislador brasileiro, seguinte, eu sou a Constituição, eu sou o poder constituinte. Eu não quero que o legislador ordinário invente de cobrar contribuição social sobre esse fato gerador. Qual? Exportações. Então, as exportações consistem num evento, num fato jurídico, imunizado contra a incidência de contribuições sociais. Outros tributos podem incidir? Outros tributos podem incidir. As contribuições sociais não incidirão sobre a operação mercantil de exportações. Isso está no artigo 154, 156 da Constituição, por ali. A última hipótese de imunidade contra contribuições sociais gera mais polêmica porque a Constituição não chama de imunidade, chama de isenção. Então, tem gente na doutrina que trata como imunidade, tem gente na doutrina que adota uma interpretação literal e trata como isenção. Na prática, o efeito econômico é o mesmo. Coloca-se a salvo da incidência de contribuição social um determinado sujeito. Qual sujeito? Entidades assistenciais. E a gente precisa, o que dá também bastante trabalho, é dimensionar, é qualificar, é conceituar e delimitar, portanto, o que são entidades assistenciais e quem merece essa vantagem jurídica do afastamento do dever de pagamento de contribuições ao custeio da Seguridade Social. Então, a gente precisa entender e identificar quem são essas entidades assistenciais. A primeira dica ou a primeira referência que a gente tem está na LOAS, no artigo 3º da LOAS, se eu não estou enganado, da Lei 8742. E lá a gente vai ter uma indicação expressa no sentido de que essas entidades assistenciais têm que atuar em algum âmbito de atuação correspondente ao SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, sem fim lucrativo. E aí, de maneira a complementar essa previsão, a Lei 12.101 de 2009 estabelece os parâmetros necessários para a certificação dessas entidades. Ou seja, para o gozo dessa isenção, o gozo dessa imunidade, como a maioria da doutrina propõe, é necessário que a entidade assistencial tenha que ser reconhecida como tal e ela ostente um certificado inerente ou que ateste a sua configuração e a sua subsunção a essa categoria de entidade assistencial, filantrópica, não lucrativa, que atua e opera no âmbito integrado ao SUAS. Então, quem tiver interesse, quem tiver essa curiosidade, eventualmente, você pode consultar a Lei 12.101, tem lá um decreto que regulamenta essa norma ordinária também, para você ter um repertório de critérios e parâmetros para essa rotulagem de entidades assistenciais imunes às contribuições sociais. Vamos avançar. Vamos avançar. Quero falar um pouco, para a gente mudar de assunto já. Quero lembrar um pouco da previsão constitucional da multipilaridade, da diversidade das bases ou das fontes de financiamento da Seguridade Social. Isso é bastante importante, por quê? Primeiro, porque pulveriza a origem dos recursos que financiam a Seguridade Social, ou seja,
pulverizando, não fica salgado demais para poucas pessoas ou poucos agentes. Muita gente participa de maneira pulverizada, tende a ficar mais suave para todos, em tese. Outro ponto, a gente pulverizando e diversificando as bases de financiamento, a gente fica mais protegido contra os movimentos de vai e vem do mercado, as oscilações, os ciclos, os momentos que a economia experimenta, naturalmente experimenta. O Covid-19 está aí para mostrar que a economia, num estalo, desceu a ladeira, né? A economia. Muitos segmentos econômicos desceram a ladeira, muitos prosperaram, mas, em grande medida, alguns segmentos, ou muitos segmentos econômicos, encontraram um abismo de dificuldades com o coronavírus. E aí, diversificar as matrizes, as atividades econômicas, os fatos geradores, tudo isso importa para proteger o financiamento da Seguridade Social contra as dificuldades setoriais ou momentâneas pelos quais uma sociedade naturalmente passa ao longo da sua experiência. Enfim, é de todo importante a gente entender. Bom, e vamos aos finalmente, tá bom? E de que fontes vêm os recursos da Seguridade Social? A doutrina compartimenta, a doutrina segrega fontes de financiamento direto e fontes de financiamento indireto. Como assim? Diz a doutrina que certas fontes, certos recursos aportados, certos valores vertidos para o financiamento da Seguridade Social vêm de origens específicas e são atrelados a esta destinação específica. E aí isso os acomoda, isso os amarra ao financiamento, ao custeio da Seguridade Social. Ao passo que outros recursos são originados do orçamento comum, ou melhor, da arrecadação comum do poder público. E por contingências ou por um dever de participação, ainda que parcial, o poder público aporta esses recursos para o financiamento da Seguridade Social. Então, o que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo? Investigar normativamente quais são os instrumentos de financiamento direto e quais são os instrumentos de financiamento indireto da Seguridade Social, tá bom? A gente já volta com um vídeo para ficar ajeitadinho. Até já!